Aqui Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica, Olitoque 2020, favoritos para Tóquio, da comunidade do Facebook, Olitoque 2020 e também do canal do YouTube Sovurs, retornando para a quarta parte desse fantástico livro de Olympische Spiele, 1964, Tóquio, Innsbruck, da Bertelsmann, da editora Bertelsmann, e um trabalho elaborado pelo Robert Lemke. Na outra filmagem, fiquei em dúvida se essa foto era do Pauli Nevala, que foi campeão do lançamento de dardo, finlandês, campeão do lançamento de dardo, ou se era do Terry Pedersen, da Noruega, que havia quebrado o recorde mundial. Fiz uma pesquisa na internet e encontrei essa foto. Realmente é do finlandês, do Pauli Nevala, que conquistou a medalha de ouro. Então, confirmada, né, a foto do Pauli Nevala, da Finlândia. Inclusive, o Terry Pedersen era muito parecido com o Nevala. Só que o Pedersen era mais loiro. Tinha um cabelo mais loiro, mais branquinho. Então, continuando aqui as disputas, as provas de pista, a prova de 800 metros, o neozelandês, o Peter Snell, campeão em 1960, conquistou o bicampeonato na prova. Aqui o canadense, o Crothers, William Crothers, ficou com a medalha de prata, e atrás dele, com a medalha de bronze, o queniano Wilson Kiprugut conquistou a medalha de bronze, primeiro queniano medalhista olímpico no atletismo e em todos os tempos. Foi aí em 1964 que o Quênia iniciou sua fantástica tradição nas provas de fundo e meio fundo do atletismo masculino e agora também no atletismo feminino. Então, o Wilson Kiprugut foi o primeiro medalhista queniano, ficou com a medalha de bronze. Aqui o pódio, o Peter Snell com a sua medalha de ouro, o Crothers do Canadá com a medalha de prata e a medalha de bronze do grande queniano Wilson Kiprugut. Um competidor já que caído, né, na corrida de 800 metros. Pode até que seja o Odlozil da Tchecoslováquia, que foi medalhista de prata. E aqui a chegada da prova de 1.500 metros. Aqui o George Kerr ficou na quarta colocação, o jamaicano. E essa é a final, a chegada da prova de 1.500 metros, vencida também pelo Peter Snell da Nova Zelândia. Conquistou as medalhas de ouro nos 800 e nos 1.500 metros. Um outro representante da Nova Zelândia que ficou com a medalha de bronze, o Davis, e a medalha de prata ficou com o Josef Odlozil, da Tchecoslováquia, que não aparece aqui na imagem. As provas de meio fundo desses fantásticos jogos de 1964, do atletismo masculino. Já a outra foto, o norte-americano, né, o Fred Hansen, que conquistou a medalha de ouro no salto com vara. Aqui ele realizando o seu salto, já na fase de qualificação com 4,60, passando os 4,60, e vencendo com 5,05. E aqui a sequência dos alemães que conquistaram medalha de prata, bronze e o quarto lugar. Né? A partir de cima, o Manfred Preusger com 5,05, o Klaus Lechnertz da Alemanha também, que ficou com a medalha de bronze. Aliás, o Reinhardt, na verdade, a medalha de prata, o Reinhardt da Alemanha, ficou com a medalha de prata. Medalha de prata para o Reinhardt, a medalha de bronze para o Klaus Lechnertz, também alemão, e o quarto lugar para o Manfred Preusger, da também Alemanha. Então, os três representantes da Alemanha, ficando com as medalhas de prata, bronze e a quarta colocação. Reinhardt, Lechnertz e Preusger. E o Fred Hansen dos Estados Unidos, o campeão, que manteve essa tradição dos norte-americanos na prova,
uma tradição já de 64 anos, 68 anos nessa prova do salto com vara. A disputa do salto em altura, que foi vencida pelo soviético, o Valery Brumel. O Valery Brumel conquistou a medalha de ouro, saltou 2,18 e teve a companhia, né, dos norte-americanos, o John Davis com a medalha de prata o John Thomas com a medalha de prata e o John Humble com a medalha de bronze. E abaixo, no salto em distância, o Lynn Davis do Reino Unido, que se aproveitou do clima chuvoso de Tóquio para conquistar a medalha de ouro e surpreender os favoritos, o norte-americano Ralph Boston, prata, e o soviético Igor Ter-Ovanesyan, medalhista de bronze. Nas provas de arremesso de peso, aqui a competidora da Alemanha, a Renate Garrisch-Kumberg, conquistou a medalha de prata, ficou com a medalha de prata. E aqui na foto, a soviética, Tamara Press, conquistou a medalha de ouro. Ela havia sido campeã no arremesso de peso também nos Jogos Olímpicos de 1960. E aqui em 1964, novamente conquistou a medalha de ouro. Grande resultado dessa fantástica competidora, Tamara Press, da União Soviética. A medalha de bronze no arremesso de peso ficou com a soviética Galina Zibina, que havia sido campeã olímpica em 1952 e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 1956, quando perdeu para outra soviética, Tamara Tchikevich. O lançamento de dardo, aqui a soviética, a Helena Gorchakova, que quebrou o recorde mundial na fase de classificação, com 62,40 metros, mas na final ficou apenas com a medalha de bronze. Ela foi medalhista também de bronze nos Jogos Olímpicos de 1952, 12 anos antes. A romena Mihaela Penes, aqui ao centro, conquistou a medalha de ouro. Um domínio forte dos países do leste europeu, à frente da húngara, a Rudas, Marta Rudas, que ficou com a medalha de prata. A soviética Elvira Ozolina, que foi medalhista de ouro, campeã em 1960, ficou apenas na 5ª colocação. E quando ela retornou à Vila Olímpica, ela raspou a cabeça, né, de vergonha pela sua derrota. A soviética Tamara Press, aqui realizando o lançamento de disco. Em 1960 ela havia sido medalhista de prata, perdeu para Nina Ponomariova, que chegou à final nesses jogos, mas não conseguiu chegar ao pódio. E dividiu o pódio, né, com a romena Lia Manoliu, que ficou com a medalha de prata, aliás, com a medalha de bronze, e com a alemã, a Ingrid Lotz, que ficou com a medalha de prata. A Ponomariova ficou na 12ª colocação. A Lia Manoliu seria campeã já em 1968, uma fortíssima competidora da Romênia no lançamento de disco. Aqui vê a força da União Soviética ainda nas provas de arremesso e lançamento do atletismo feminino. As competições de salto, no salto em distância, a britânica Mary Hand Bignall conquistou a medalha de ouro, quebrou o recorde mundial com 6,76 metros, garantiu a medalha de ouro. A medalha de bronze ficou com a soviética, a Tatiana Shelkanova, conquistou a medalha de bronze, já que a de prata ficou com a polonesa Irena Kirchenstein. E a Ingrid Becker, da Alemanha, ficou na 4ª colocação. Mas a Ingrid Becker tem um forte desempenho em Jogos Olímpicos, integrou o revezamento vitorioso da Alemanha, também foi campeã do pentatlo nos Jogos de 68. Um atleta fenomenal. E falando em atleta fenomenal, aqui a romena, a Iolanda Balas. Iolanda Balas conquistou o bicampeonato na prova do salto em altura, ela pulava 15 centímetros a mais que as outras competidoras, era uma atleta notável do salto em altura, foi campeã em 1960, campeã em 1964, talvez o maior nome da história dessa prova do salto em altura. Grande romena Iolanda Balas Soter.
A Yolanda Balas, ela estava uma década à frente das demais competidoras. E aqui uma foto da alemã, a Katrin Hüger, de Leipzig, que não conquistou medalha nesta prova. As disputas de vela, né, da classe Star. Aqui um barco da classe Star. E na região de Enoshima, que até hoje é disputada as regatas da Copa Mundial de Vela, ainda são disputadas em Enoshima, no Japão. Um dos grandes lugares de disputa da Copa do Mundo de Vela. E na outra página, as disputas na classe Flying Dutchman, que teve a vitória da Nova Zelândia. Eu não sei se seria esse número 15, o N, né? Mas aqui não informa quais seriam os barcos. Mais um campeão aqui, o Wilco Rivide, da Alemanha, que venceu a competição na classe FIM. E a disputa também aqui abaixo, na classe FIM. Aqui ao lado, a disputa na classe Dragão. E essa daqui a 5,5 metros, né? Deixa eu ver aqui. Vai. Acima, ó, classe Dragão. Acima, a classe Dragão. Possivelmente aqui, ó, onde tem esse D, que indica Dragão. Essa é 5,5 metros. A vela é difícil, né? Acompanhar, as distâncias são maiores da foto, é complicado. Aqui o torneio de polo aquático, que é um jogo com a União Soviética. O jogo, a União Soviética venceu por 3-2. Um jogo contra os alemães. Acima, um jogo Estados Unidos. A Holanda vencendo os Estados Unidos por 6-4. Aqui um gol da Alemanha. Perdeu para a Itália por 2-1. E abaixo, um jogo da Hungria, que a Hungria venceu a União Soviética por 5-2. E a Hungria acabou ficando com a medalha de ouro à frente dos iugoslavos. Foi um momento heróico dos húngaros nesses jogos. A competição de pentatlo, aqui a Irina Press, que campeã dos 80 com barreiras, competindo aqui, campeã dos 80 com barreiras em 1960. Nesses jogos de 1964 ficou na quarta colocação, competindo aqui na prova dos 80 com barreiras no pentatlo. O pentatlo que incluía, né, o arremesso de peso, o salto em distância, a prova de 200 metros, e o salto em altura e os 80 metros com barreiras. A Irina Press aqui também realizando um arremesso de peso, onde ela também era muito forte. E aqui a alemã Helga Hoffmann realizando um salto. Grande desempenho. E aqui fala mesmo, 80 com barreiras, peso, salto em altura, salto em distância e 200 metros. As provas do pentatlo.
um pouco de texto, ainda sobre o atletismo feminino, arremessos e lançamentos, as competições de salto. Essas competições de salto aqui do atletismo masculino, aqui os arremessos e saltos, arremessos e lançamentos do atletismo feminino e o decathlon e o pentatlo feminino. Houve uma conjugação aí de provas, uma bagunça. Esse livro é um pouco mais bagunçado do que os outros, né? Aqui a prova de pentatlo moderno, né? A vitória ficou com esse húngaro aqui, o Ferenc Torok, conquistou a medalha de ouro. A União Soviética obteve a medalha de ouro por equipes e também medalhas de prata e bronze na prova individual. Lembrando que o pentatlo moderno reúne corrida, natação, tiro ao alvo, esgrima e hipismo. Uma prova excessivamente militar. As disputas aqui aqui é o Elmar Frings. Acima, o Uwe Adler, também com cavalo. O Elmar Fring na prova de pistola. E na página direita, né, aqui a disputa na esgrima. E na pistola, o Albert Mokeyev, da União Soviética, que foi medalhista de bronze. Um texto enorme das provas, né? Mas aqui na página na esquerda, aqui, ó, o Elmar Frings acima, o Uwe Adler à esquerda e o Elmar Frings, né? Todos eles da Alemanha. E abaixo, né, o Albert Mokeyev e uma disputa de esgrima envolvendo os competidores. Um finlandês e um austríaco. E abaixo o Albert Mokeyev no tiro. Então, a prova de hipismo, tiro e esgrima. As competições de remo tiveram o domínio dos Estados Unidos, da Alemanha e da União Soviética. Aqui os cronometristas, pessoal também da redação, né? Aqui o Achim Hill, da Alemanha, que obteve a medalha de prata no esquife individual. E o 200, que a Alemanha obteve uma medalha de bronze, que na prova de 200, que foi vencida pelo Canadá. Canadá no 200, a Dinamarca no 400. Foram os campeões. Então aqui, por enquanto, falando dos alemães, né? A prova de 8 com, que foi vencida pelos norte-americanos, aqui os norte-americanos recebendo suas medalhas já no escuro. E os alemães na prova do 4 com, na qual eles conquistaram a medalha de ouro. Mais uma disputa aqui do 4 com. O remo merecia uma melhor cobertura, né, aqui por parte desse livro. Eu, sinceramente, não gostei. Aqui uma fase de classificação do nado de costas. Aí 200 metros nado de costas, que teve o domínio integral dos Estados Unidos, a medalha de ouro do Jed Graff. O público, né, no local de competição. E aqui os atletas, o Donald Schulander, dos Estados Unidos, que foi campeão dos 100 metros nado livre, dos 400 livre, e ganhou mais 2 de ouro nos revezamentos.
À direita, o Kevin Barry, da Austrália, esse daqui, que venceu a prova de 200 borboleta. Abaixo, o Gerhard Hetz, da Alemanha, que obteve medalha no revezamento. E à direita, o Frank Wiegand, que conquistou 3 medalhas, inclusive uma prova de 400 metros. Não lembro se foi o medley ou se foi o 400 livre. Abaixo, já o Egon Henniger, que era especialista em, acho que em prova de nado de peito. E aqui, o outro, o Kuipers, também obteve medalha em prova de revezamento. Então, os quatro competidores da Alemanha, né? O Hertz, o Wiegand, o Henniger e o Kuipers, e aqui 2 campeões olímpicos, né? O americano, o Donald Schulander, e o Kevin Barry, da Austrália, que foi campeão dos 200 borboleta. Mais provas de natação. Aqui um atleta, Jacobsen, pulando na piscina. Conquistou medalha com revezamento alemão, medalha de prata. E ali, abaixo, né, também, os alemães comemorando essa medalha. Eu acho que precisava ter mais fotos dos atletas que venceram as provas, né, os norte-americanos e tudo mais. Aqui a prova do alemão Pophal, realizando o salto do trampolim, e os norte-americanos com todas as medalhas no trampolim. O Sipsberger, medalhista de ouro, o Gorman prata e o Andreasen bronze. Então aqui um domínio norte-americano na prova. E aqui o Chester Jastremski, que obteve a medalha de bronze na prova de 200 metros, nado de peito, com um protetor nasal. Eu acho que merecia uma melhor cobertura. Hans-Joachim Klein, da Alemanha, obteve 4 medalhas. 3 de prata e 1 de bronze. Aqui realizando o seu nado. E aqui, acima, ó, a partir da esquerda, o segundo lugar no 4 por 100 medley. Os alemães, né, o Klein, o Gregor, o Henniger e o Kuipers. E abaixo, os norte-americanos. Schmidt, Craig, Mann e o Clark. Grande desempenho dos norte-americanos nesses Jogos Olímpicos. E foi mesmo na prova do 4 por 100 medley. O Schulander venceu no 4 por 100 livre e no 4 por 200 livre. Donald Schulander. Aí o domínio norte-americano na natação. E agora as mulheres. As mulheres. Do meio à direita, Mitty Restes, a Dawn Fraser, da Austrália, que venceu a prova dos 100 metros nado livre, tornou-se tricampeã olímpica nessa prova, a primeira tricampeã da história da natação, campeã dos 100 livres em 1956, 60 e 64. Conquistou a medalha de ouro. Aqui no meio também a norte-americana, a Sharon Stoddard, foi prata nos 100 livre, foi campeã dos 100 metros borboleta e conquistou medalhas nos revezamentos. Saiu com 3 medalhas de ouro e 1 de prata. A norte-americana, Donna de Varona, vencedora da prova de 400 metros medley, grande competidora dos Estados Unidos e no revezamento. Não a favorita, mas... E a Virginia Dunkel, abaixo aqui à direita, que venceu a prova de 400 metros nado livre.
interessante, 4 campeãs num pedacinho só do livro. Isso que eu chamo de documentação olímpica, documentação do esporte. As 4 campeãs na prova, num pedacinho aqui do papel do livro, 4 campeãs olímpicas. Em vez de pôr aquela foto sem sentido de página inteira, aqui foram colocadas 4 campeãs olímpicas. Na outra página, a Kiki Carron, né? Christine Carron, da França, que era recordista dos 100 costas, mas perdeu para a norte-americana Kate Ferguson. E abaixo, a disputa do nado de peito. 200 metros nado de peito, que teve a vitória da soviética, a Galina Prozumenskova, que se tornou a primeira campeã, masculino ou feminino, da União Soviética na natação, primeira campeã olímpica. E foi a única competidora não pertencente à Austrália e Estados Unidos a ter conquistado medalha de ouro na natação nos Jogos Olímpicos de 1964. Em 18 provas foram 13 medalhas de ouro para os Estados Unidos, 4 para a Austrália e uma solitária para a União Soviética, mas com um significado gigantesco. Os soviéticos também obtiveram a medalha de bronze com a Svetlana Babanina. Cláudia Kolbe, dos Estados Unidos, ficou com a medalha de prata. Aqui a prova de trampolim, que a alemã Ingrid Engelkramer conquistou a medalha de ouro, foi o bicampeonato dela. E na outra prova, a vitória ficou com os Estados Unidos. A prova de plataforma. Foi a Leslie Bush, né, que conquistou a medalha de ouro. Foi a Leslie Bush. Aqui o pentatlo moderno, a explicação do pentatlo moderno, do remo, a natação masculina, natação feminina. Aqui os saltos. Vamos ver. Aqui nos saltos, ó. Leslie Bush, isso mesmo. Leslie Bush dos Estados Unidos venceu a prova da plataforma. Aqui o polo aquático, vencido pela Hungria. O levantamento de peso, que teve a União Soviética com 4 medalhas de ouro. Tchecoslováquia, Japão e Polônia com uma cada um. E as competições de luta. Tiveram um fortíssimo domínio japonês. Vou iniciar aqui essa próxima sessão de fotos, né, com o Abebe Bikila, que foi campeão olímpico na maratona, bicampeão. E isso numa próxima filmagem. Espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitok 2020, canal do YouTube Sovurs e também Olitok 2020 no Facebook. Espero que tenham gostado. Obrigado. Até a próxima filmagem.